Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te dar uma coisa como você pode organizar melhor a sua redação da FUVEST, mas especificamente uma parte da redação da FUVEST, eu vou falar hoje sobre 3 títulos ruins, na minha opinião. Eu vou explicar um pouquinho por que seria na minha opinião, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa entender quando eu falo de título ruim. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que nenhuma dessas redações eu estou desmerecendo o título, ou se não falando que isso faria com que uma redação fosse zerada, é que essas redações elas estão dentro de uma condição de que poderia ter um título um pouco mais interessante quando a gente fala de construção de título. Só que da mesma forma, são pessoas que passaram em medicina. Então, eu falar que é um título ruim, eu tô mais pegando no pé de uma coisa que foi muito boa, em vez de falar que alguma coisa realmente já começou mal. Mas é só pra gente poder ter uma noção de criação de título. E, inclusive, todas essas redações que eu falei pra vocês estão inclusas dentro do Drive no Desempenhos Médio. Então, são de pessoas que ajudam outras pessoas a estudarem medicina a entender mais do vestibular, não só da FUVEST, mas de outros vestibulares. O link do Drive tá aqui embaixo do vídeo, ou se você pode escanear esse código QR para poder dar uma olhada também nesse trabalho deles, que é muito legal. Então, o primeiro título a gente vai analisar aqui, que tem como título Refugiados Ambientais, Urbanização Desordenada e Desigualdade Econômica. Uma das coisas que eu acho que é muito interessante da parte do título é que geralmente o título ele tem sim uma brevidade, mas eu acho que mais interessante que isso, o título ele fala mais por si só do texto, ele é mais interessante depois da leitura do texto do que realmente quando ele é antes do texto. Se a gente for perceber aqui, parece que é mais uma organização do que a pessoa teve de colocar o tema e aí colocar as teses que iam ser trabalhadas. Eu acho que é interessante quando você tem título que o título ele seja breve, que ele seja curto. Eu acho que vale a pena você colocar assim as teses, mas às vezes pode ser que o título ele fique demasiadamente longo, sendo que você precisa colocar um título que ele seja breve, que ele converse com o texto. Lembre-se sempre que título ele fala mais do texto quando você assistiu depois do que quando você assistir antes. Tem muita gente que acha que o título ele tem que ser já autoexplicativo. Isso depende do que a gente tem na narrativa. Geralmente o título ele faz sentido antes da leitura, mas ele tem muito mais sentido depois. Só que aí vem o detalhe, né? Essa redação ganhou 44,5. É uma nota muito alta. Eu não acredito que essa falta de 5,5 pontos seja especificamente por conta do título, porque a redação do FUVEST não funciona assim. Não é porque você errou em alguma coisa que você perde muitos pontos. Mas eu acho também que esse título poderia ser um pouco mais interessante. Mas a gente teria, então, já esse ponto que eu tô falando pra você, que essa pessoa passou em medicina com essa nota e, inclusive, com essa nota de redação completa. Essa redação tem o título de Longe de Casa e tem como nota 41. Assim como eu tava falando na outra redação, é comum que a gente tenha, assim, o uso do que a gente tá usando ao longo da redação para a criação do nosso título. É muito comum que a gente misture até mesmo alguns repertórios ou que a gente faça uma metáfora e a gente explique no final, como por exemplo, esse do Longe de Casa faz muito sentido com o que a gente teria se a pessoa ao longo da redação trabalhasse esse conceito do que seria a definição de longe de casa. Eu acho que falar de refugiados ambientais e sim falar dessa situação de que eles estão sendo exilados de onde moram faz muito sentido. Só que o problema desse título é, em vez do primeiro título que eu falei, que ele faz uma referência do que ele está dizendo, nesse aqui, ele nenhuma referência faz. Então o título fica tão vago, mas tão aberto, que eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais específico. Só que a FUVEST tem essa coisa de que, tipo, às vezes você tá tentando ser tão genérico, tão filosófico, que às vezes você conseguiu fugir para o outro lado. Então eu acho que, na verdade, esse título, se tivesse sido mencionado dessa sensação de se sentir longe de casa, ou se tivesse sido apresentado na introdução e depois a conclusão ter sido retomado, esse título teria sido um pouco mais fiel ao texto. Então pareceu muito genérico para poder se entender. Eu não sei, pareceu muito filosófico. Essa redação tem a nota de 38 e inclusive tem como título Resposta Natural. Então, se eu estava falando que no primeiro título a gente tinha que estavam se usando muito do conceito do que estava dentro da redação sem se trazer um título, e no segundo título a gente tem o problema de que não se faz realmente uma referência a qualquer coisa de forma clara na redação, esse aqui eu acho que ele vai ser pior, porque o que acontece? A gente tem que ao longo de toda essa redação chamada Resposta Natural, a gente tem uma análise que a gente tem tanto da parte da natureza quanto também da parte de direitos. Então, natural, dependendo de qual área você está falando, pode ter significados diferentes.
Como, por exemplo, na parte de natural, a gente fala do meio ambiente, que se encaixa com essa coisa dos refugiados ambientais, mas também tem na parte legislativa, como se falando de direitos que a pessoa tem que são inalienáveis, que não é que ela ganha esses direitos e podem ser retirados, ela tem o direito a isso. Só que, mais uma vez, a redação discute sobre tudo isso, mas não faz a referência do que está querendo se falar. Eu acho que talvez se tivessem falado respostas naturais, porque aí fica então as múltiplas interpretações de falar de resposta natural, o título faria muito mais sentido. Então é lembrar de que o título ele tem que fazer sentido antes e depois da leitura. Você colocar um título por colocar um título, é mais fácil você colocar apenas o tema da redação. Então eu acho que é problemático quando a gente tem esses títulos que eles parecem que vão prometer alguma coisa e aí você chega no final da leitura e você fica... Ah, pra que esse título? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, 3 exemplos de títulos que eu acho, sinceramente, ruins, que poderiam ter sido melhores, eu inclusive até expliquei, mas lembrando mais uma vez que isso é parte da minha opinião. Eu acho que as pessoas, por terem passado em medicina, elas têm sim um bom conhecimento de redação e isso fica como um detalhe. O título, ele é avaliado na redação, mas você tem que entender que também tem outros 4 parágrafos que são avaliados ao longo da redação, que eu acho que são tão importantes ou muito mais importantes quanto um título que é apenas um detalhe. E você escreveria ou como você mudaria esses títulos dessas redações? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, eu tive um outro vídeo que eu falei explicando de 3 jeitos de não escrever um título, que eu vou deixar aqui para você poder analisar. Mas caso você queira de títulos que são bons, eu vou deixar aqui então esse outro vídeo que eu falo de 3 títulos que são bons do que eu achei e por que tecnicamente eu acho eles bons. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!